Quer que eu te explique alguma coisa? Só ir e voltar. Ó, aqui é ir, voltar e aqui nesse vermelhinho é a seta. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou o pai do Davi, paciente também com cistinose. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à doutora Maria Helena por todo o cuidado que tem com a gente, com todos os pacientes da cistinose, e ao Wesley, que tem ajudado bastante a gente na obtenção do medicamento, né, que o Davi ainda não toma, o Cistagon. Então, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por todo o cuidado. Antes mesmo do Davi nascer, a gente teve alguns sinais de alguma incompatibilidade genética entre mim e minha esposa. Em março de 2013, ela teve um aborto espontâneo. Depois, ela engravidou novamente. Em setembro de 2013, ela teve uma gestação anembrionada, né, um aborto retido. Demorou uns 6 meses para fazer a curetagem, porque a médica ficava ali na expectativa de que pudesse aparecer alguma coisa ainda. Depois, em agosto de 2014, o médico atestou como um aborto instantâneo também, mas a gente tem dúvida se não foi só um falso positivo, porque foi muito rápido, né? O beta-HCG deu positivo, rapidinho ela já teve um sangramento e não tinha mais nada. Em janeiro de 2015, a gente descobriu que ela estava grávida de novo. Começou com sangramento na 7ª semana, então tinha um descolamento ovular, né, que perdurou até a 22ª semana de gestação. Então, ela ficou todo esse período na cama com bastante sangramento. Às vezes, nem deixar tomar banho, eu deixava. Eu falava, fica quietinha aí, fica deitada aí. O Davi nasceu no dia 31 de agosto de 2015, às 9 da manhã, com 38 semanas e 2 dias de gestação, num parto cesárea, com 3,210 kg, 46 centímetros, tudo normal, sem nenhuma intercorrência. Foi tranquilo, a gente foi para casa logo, ele nasceu bem. Essa foto é exatamente do dia que ele nasceu, primeiro banho, assim, primeira troquinha de roupa. Logo nos primeiros dias, a gente já ficamos muito preocupados, achando que tinha alguma coisa errada, porque ele recusou o leite, tanto o leite do peito como o leite em pó. No copinho a gente forçava muito para dar, mas ele não aceitava de jeito nenhum. Nos primeiros 15 dias de vida, ele perdeu bastante peso. À medida que ele foi crescendo um pouquinho e tendo outros alimentos, a gente percebeu que ele só queria tomar água, que ele não gostava de nada, tomava muita água e também urinava muito. A gente percebeu um alargamento nos punhos, né? O que ela falou que achava que era só um gordinho de bebezinho, assim, eu notava que estava diferente. Sempre que ele estava brincando com alguma criança, eu comparava o bracinho dele com outra criança e notava que o punho dele era inchadinho. E o arqueamento das pernas, né? Desde quando ele andou logo, ele andou bem pertinho de 1 ano, assim, ele já andou. Mas toda vez que a gente via ele em pezinho assim, tinha aquele arqueamento, um pouquinho de desequilíbrio, principalmente quando ele tentava correr. Aqui até tem 2 fotos, uma que eu peguei por causa do punho, né? Dá para perceber aqui o punho dele bem gordinho. E as perninhas, aqui ele tinha um pouquinho mais de 1 ano, as perninhas bem arqueadinhas. Como nos primeiros 6 meses de vida ele ganhou peso abaixo da referência, a pediatra pediu um exame de urina. E aí a gente viu que ele perdia na urina proteína, glicose e sangue. Ela falou para a gente que ele
poderia ter alguma doença renal, algum problema renal, pediu para que a gente procurasse um nefrologista. A gente foi primeiro em um nefrologista quando ele tinha 9 meses. O médico pediu alguns exames de função renal, ultrassonografia, e disse que ele tinha uma tubulopatia renal proximal. Ele falou para a gente que naquele momento não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que investigar, e pediu para que a gente voltasse depois de 6 meses para avaliar novamente. Voltei com ele depois de 6 meses. Eu achei muito estranho o médico não examinar o Davi, não pegar o Davi, não tirar a roupinha, não medir nada, não olhar nada. Achei muito estranho. Ele pediu novamente os exames e falou, olha, no retorno para os exames, nem precisa trazer a criança. E eu achei muito estranho. Falei, como que o médico não vai olhar a criança, né? Aí comentei com a pediatra dele. A pediatra falou, não, vou procurar um outro nefrologista para você. Aí ela indicou uma outra nefrologista. A gente foi. Nisso ele já tinha 1 ano e 9 meses. Ele examinou, foi uma consulta bastante demorada, aí, de com certeza mais que 1 hora. Ela examinou ele com bastante cuidado e ela já desconfiou que fosse alguma coisa mais séria. Ela não falou nada para mim, mas pediu um monte de exame, demonstrou uma preocupação, insistiu para que eu fizesse os exames o mais rápido possível e voltasse. Nesse meio tempo, enquanto a gente estava esperando o resultado dos exames, o Davi passou mal. Ele sempre foi uma criança muito ativa. Apesar da perninha arqueadinha, dos outros sinais que a gente desconfiava que pudesse ter alguma coisa errada, ele sempre foi muito ativo, sempre brincou muito, sempre foi muito comunicativo, sempre gostou de outras crianças. Ele era bastante ativo. E nesse dia, foi uma segunda-feira, ele acordou jururu e vomitou. A gente achou que pudesse ser uma virose, não demos tanta importância, fomos trabalhar. E aí, até a hora do almoço, ele não se levantou e vomitou em maior volume. Aí, saí do trabalho na hora do almoço, a gente levou ele para o CEPACO, que é um hospital na Vergueiro, já com os resultados que a gente tinha, que a nefrologista tinha pedido. E a gente mostrou lá no pronto atendimento, a médica falou, olha, ele tem uma tubulopatia renal proximal, só que, assim, isso não é originário, isso decorre da síndrome de Fanconi ou da síndrome de Fanconi pela cistinose. Ela falou, mas não fiquem preocupados com isso agora, a gente vai internar o Davi e nós vamos investigar. Ele está bem, a função renal dele está normal e tal, vamos investigar. Só que aí, como ela disse, né, eu já fui lá no Dr. Google lá, fui consultar o que seriam essas doenças, né? Aí a síndrome de Fanconi, eu vi lá que era uma deficiência no rim e tal, e que com o transplante estava resolvido o problema, né? E depois li sobre a cistinose e vi que não. Lembro até que eu tinha lido um próprio relato na internet da doutora Maria Helena descrevendo a doença, e eu vi que era uma coisa que não tinha cura, que atingia todo o organismo, que, enfim, atrapalhava todo o metabolismo e podia cometer qualquer órgão do Davi, né? E já fiquei bem preocupado, pedindo a Deus para que não fosse aquilo. No dia 18 de agosto de 2017, era uma sexta-feira, estava indo do trabalho para o hospital, desci do metrô ali da Chácara Clabinha, minha esposa ligou, falou, amor, o Davi passou num oftalmologista agora e ele detectou depósito de cristais no fundo dos olhos e diz que isso fecha o diagnóstico para cistinose. Sim, na hora me deu uma dor de barriga, um mal-estar, uma coisa assim, eu só ficava lembrando do que eu tinha lido a respeito da doença, pensando no que ia acontecer com meu filho a partir dali, né, de como que seria a nossa vida. Aí cheguei no hospital, sentei, liguei para a nefrologista que a gente tinha consultado. Contei tudo para ela,
falei do exame da lâmpada de fenda, e ela falou que, de fato, era o sintoma-chave aí para fechar o diagnóstico para cistinose e a detecção dos cristais. Ela falou... Só que ela me acalmou. Ela falou, olha, é uma doença muito rara, a gente tem poucos casos, tem casos diferentes uns dos outros. O Davi, ele é muito novinho, esse diagnóstico precoce ajuda muito para a gente conseguir cuidar dele. Então, se acalma e tudo bem. Aí já fiquei um pouquinho mais suscetível a enfrentar. Dormi lá no hospital. No dia seguinte, no dia 19, foi um sábado de manhã, aí foi o nefrologista lá do hospital, o diretor da pediatria lá, passar para a gente o diagnóstico. E aí ele não foi tão sensível. A gente sabe que ele é médico, que ele é técnico, que ele tem que dar a informação correta do que está se passando com a criança. Mas, assim, ele falou o que eu tinha lido no Google. É uma doença grave, é uma doença degenerativa, com até 6 anos acontece isso, com até 10 anos acontece isso. E aí me deu um desespero, comecei a chorar desesperadamente, eu não conseguia me acalmar, né? Não conseguia me acalmar, e ele só saiu da sala lá. Tinha falado também do remédio, falou o medicamento não é aprovado pela Anvisa, custa muito caro, enfim, falou sobre todas as dificuldades aí para tratar a doença. Eu fiquei desesperado. Aí eu lembro que à noite veio uma outra médica do hospital, sentou comigo e com a minha esposa lá, e já falou mais ou menos como a doutora Tarsila tinha falado para a gente. Não, são poucos casos, para a gente saber exatamente o que vai acontecer com o Davi, pode variar, mas tem tratamento. Falou do Instituto da Criança, falou da doutora Maria Helena, falou que ia tentar conseguir uma vaga para a gente ir lá, e, de fato, conseguiu. No dia 21 de agosto, ele teve alta lá do hospital, e no dia 30 de agosto, a gente já foi lá para uma consulta no Instituto da Criança. Só voltando aqui no diagnóstico, para falar que mais tarde, já um ano depois, a gente fez o exame de cistina leucocitária para medir a dosagem de cistina, e lá na frente eu vou explicar por que a gente fez. Então, no dia 30 de agosto, a gente chegou lá cedinho, no Instituto da Criança, com uma cartinha de recomendação lá do CEPACO, do Dr. Maurício, que era o diretor lá. Eles fizeram a nossa matrícula e já fizeram o pedido dos exames. O Davi já coletou na hora os exames, e à tarde passou em consulta já com a doutora Maria Helena. Eu lembro que eu estava muito apreensivo, assim, esperando a doutora Maria Helena chegar para perguntar para ela o que podia acontecer, assim. E ela chegou toda despachada, falou, não, vamos tratar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, bom, acho que é para eu ter calma mesmo, né? Não tem muito que a gente ficar vislumbrando agora do que vai acontecer com o Davi. Aí ele passou no oftalmologista lá também, no Instituto da Criança, para confirmar, né, o depósito de cristais no fundo dos olhos, e ficou confirmado aí para a gente, definitivamente, a cistinose nefropática. O medicamento que trata, como a doutora Maria Helena explicou, é a cisteamina, né, a base de cisteamina. A gente não tem acesso ainda ao medicamento, porque o registro foi negado, né, pela Anvisa. Até hoje, então, tem que judicializar, né, tem que entrar com ação contra o SUS. Imagino que todos vocês tenham mais experiência nisso do que eu. E aí fomos tentar entrar com o processo do Davi. A primeira tentativa foi com uma ONG indicada pra gente lá pelo Instituto da Criança. A gente entregou laudo, receita, todos os exames e tal. Demorou uns 4 meses. Demorou uns 4 meses. Demorou uns 4 meses. Eles me pediram receita e laudo atualizados. Aí eu pedi lá no Instituto da Criança, receita e laudo atualizado. Aí a médica falou, olha, o laudo é só você dar entrada lá, a gente vai fazer,
mais receita para Cistagon, a gente não pode mais dar a receita. Outro desespero, né? Não vamos ter o remédio para tratar o Davi, né? Outro desespero. Aí fui em vários médicos particulares, inclusive, paguei consultas caras, e os médicos falavam assim, olha, existe um protocolo, um monopólio de tratamento da cistinose no Instituto da Criança. Se lá eles não dão a receita, infelizmente eu não posso prescrever. Ouvi isso de pelo menos 3 médicos. E aí eu falei para minha esposa colocar no grupo lá, da família cistinose. Eu falei, amor, conta lá no grupo que a gente não está conseguindo a receita, se alguém sabe alguma forma da gente conseguir essa receita. Minha esposa colocou lá no grupo do WhatsApp e veio uma família falar com a gente no privado, que ia ajudar, indicou um advogado com uma experiência anterior aí, na obtenção de medicamento de alto custo. E aí, novamente, fiz inscrição na ONG representada pelo advogado, entreguei toda a documentação para distribuir a ação. Numa primeira ligação, ele já me falou, olha, tem uma jurisprudência do STJ para negativa do remédio, a gente vai ter que estudar com muito cuidado, com muita cautela, vou te pedir um tempo e tal. E nisso o tempo foi passando, e a doutora Maria Helena no nosso pé toda a consulta, como que está o remédio do Davi, me dá um número desse processo, que eu quero saber, está passando muito tempo, está demorando, e eu cobrando advogado, até que o advogado parou de me atender, não atendia mais. Aí eu falei para ela, acho que não tem processo, acho que ele não fez nada. Aí que foi a nossa terceira tentativa, o Wesley me ligou, a pedido da doutora Maria Helena, falou sobre a instituição Amor e Carinhos, colocou à disposição para ajudar a gente no que a gente precisasse com o Davi, inclusive serviço social e tudo mais. Novamente me filiei lá, mandei toda a documentação, só que aí foi diferente, rapidamente eles distribuíram a ação, pouquíssimo tempo depois o Wesley já me mandou o número do processo para eu acompanhar. Distribuiu o processo em 15 de abril de 2019. No dia 23, ali está março, mas é abril, tá, pessoal? É um erro de digitação. No dia 23 de abril, teve uma negativa de liminar. A juíza disse que era para intimar o SUS primeiro, para contestar. No dia 31 de maio, o SUS apresentou a contestação. E no dia 15 de agosto, agora, a semana passada, foi aí nossa primeira batalha vencida. Aí. O Wesley ligou para me avisar que a gente teve um deferimento aí de medida liminar de antecipação de tutela. Eu li lá, eles deram um prazo aí de 15 dias para o SUS dar andamento nas providências para obtenção do remédio, com multa diária, enfim, tudo mais. Eu vi lá no processo que no dia 21 de agosto agora o SUS já foi intimado da decisão. Então aí eu abro um parênteses novamente para agradecer o Wesley. Isso tem um sentido muito importante na nossa vida. É o que a gente pode vislumbrar de algum futuro para o meu filho. Porque, infelizmente, no Brasil, o acesso à saúde é muito restrito e a gente sabe que tem muito pouca dignidade ou nenhuma para tratar qualquer doença, principalmente as mais graves e as doenças raras. Então, de coração, em nome de toda a minha família, eu agradeço, foi muito importante para renovar o nosso ânimo no tratamento do Davi. Essa é a medicação que ele toma atualmente, é um tratamento paliativo, né, só para amenizar um pouco os distúrbios, né, da síndrome de Fanconi no metabolismo dele. Não vou entrar no mérito de cada um, mas é só para mostrar a quantidade. E alguns deles 4 vezes ao dia, alguns deles 3 vezes ao dia. E todos aqui. E todos tomam. Não, e é bom refrisar, porque como a gente está fazendo ao vivo também, as pessoas que às vezes estão longe, que não conhecem, que estão começando a entender um pouquinho de cistinose, para também não assustarem quando verem uma relação de medicamentos para que forem tomar, que sabem que está todo mundo tomando. Então é bom sempre a gente estar refrisando. Bom.
o ano passado, o Davi passou o ano todo muito bem, graças a Deus. Ele teve ali um equilíbrio nos exames dele, ganhou estatura, ganhou peso, se desenvolveu bastante. Até abril desse ano, que foi acho que a última vez que eu passei no consultório da doutora Maria Helena, ele estava dentro da curva, ainda abaixo da média para a idade dele, mas dentro da curva ainda. Recentemente, nos últimos 2 meses, aí, a gente notou um desequilíbrio nos exames. A doutora Maria Helena até chamou a nossa atenção para os remédios, se a gente está dando o remédio direitinho. Sua bruxa, Sua bruxa. Não, e a gente dá o remédio direitinho, quando ele não quer, eu seguro e vai na marra. O problema é que, assim, toda vez que a gente força, ele vomita. Aí a gente repete, ele vomita. E isso acaba piorando um pouco o quadro metabólico dele. E aí, são só algumas fotos dele hoje, né? São fotos bem recentes. Aquela ali no hospital, ele ficou internado em junho, alguns dias lá no CEPAC, por causa de uma virose. A gasometria dele estava normal, estava boa, mas toda vez que tem alguma febrinha, que tem vômito, eles internam para acompanhar. A outra na praia também, acho que é no mês de março. Essa é bem recente, da festinha junina da escola dele. E essas 2 do mês de julho agora. Ele está bem, ele vai para a escola num horário restrito por causa da medicação, para a gente não ter que pedir para dar na escola, para a gente mesmo dar em casa. Então, a gente manda ele na escola das 8 ao meio-dia. Ele almoça na escola. Chega em casa, a gente oferece ainda o almoço de novo. A nutricionista até lá do Instituto da Criança até falou para a gente, tem coisas que ele não pode comer muito, porque pode subir colesterol, pode ter alguns problemas. Mas, assim, o pior problema é que ele a falta de apetite para tomar os remédios. Então, de manhã, principalmente, ele está de barriga vazia, a gente vai dar o remédio, ele começa a falar minha barriga, começa a gritar e vomita. E a gente repete e acontece de novo. Nos outros horários, não. Depois que ele já almoçou, depois que ele já comeu alguma coisa, é super tranquilo para ele tomar o remédio. E aí ele fica bem. Eu vi que a Monique falou dessa situação de conversar com a criança sobre a cistinose. Foi até legal para a gente, porque a gente ainda não fez isso. Ele já tem quase 4 anos, ele está começando a perceber agora que a rotina dele é muito diferente das outras crianças. Então, às vezes ele pede chorando, pai, não quero mais tomar o remédio, pai, não quero mais tomar o remédio, não dá o remédio. E aí a gente segura e dá o remédio na marra. Teve uma vez que ele tomou remédio, depois passou mal e vomitou e falou para minha esposa que a culpa era dela, que porque ela deu o remédio, ele vomitou. Não te falei que eu ia vomitar, falou assim para minha esposa. E aí ela fica toda abalada, porque ela vive para ele, ela pensa nele antes de tudo, sempre. Teve um dia que ele vomitou também, aí ele ficou triste, ele fala, não quero mais vomitar, mãe, para você não ter que limpar o chão. Porque aí ela vai lá, pega um pano de chão e vai limpar. Mas, apesar de tudo isso, graças a Deus, ele vem se desenvolvendo bem. A gente espera agora não ter tanta dificuldade de receber o remédio. A gente sabe que vai ser uma briga constante, que eles dão o remédio, depois suspendem o remédio, aí tem que entrar com alguma outra ação para conseguir novamente o fornecimento do remédio. Mas, assim, para a gente já é uma primeira batalha vencida, já é uma luz, a gente já vislumbra que a gente vai conseguir tratar dele a tempo de retardar os acometimentos mais sérios e ele ter aí uma vida normal, uma qualidade de vida melhor. É isso que eu queria falar, uma qualidade de vida melhor. E é isso, rápido. Queria agradecer a vocês novamente. E, mais uma vez, incansavelmente, agradecer a doutora Maria Helena e o Wesley por toda essa ajuda que eles dão para a gente. Tá? Obrigado, boa tarde a todos. Rafael, obrigado, mas não precisa agradecer, não. Acho que a gente está aqui, como a gente falou logo no começo.
a gente recebe muito lá de cima e a gente doa muito pouco daquilo que a gente acaba fazendo. Então, fazer parte disso para mim é maravilhoso. Só que eu não faço isso sozinho. As meninas estão todas aqui, eu trabalho com um monte de menino lá no escritório. A Sheila, Marisa, a Patrícia e a Mari. Eu estava esquecendo o nome da Patrícia. Ó. E as meninas são as meninas que geralmente fazem as coisas acontecerem lá e eu fico muito tempo fora. Mas a Ami. É a Ami, tá certo. É que a Mari não vê. E eu chamo a outra de Ami também. Então, tá tudo certo. São as meninas que são elas que fazem acontecer lá mesmo. E quando a gente fala, quando a gente tem as pessoas do nosso lado e a gente trabalha em conjunto, para nós é maravilhoso. E muitas das vezes as pessoas falam diretamente com as meninas. Eu só sou um agente, às vezes, intermediador que chego em alguma outra situação. Porque assim, a gente é bem dividido lá para poder fazer. E cada trabalho que a gente faz com muito carinho, bota o amor em cima, a gente apoia, a gente se dedica, a gente não mede esforços. Quando a gente consegue uma medicação, para nós é uma vitória. A gente vibra. Mas quando a gente perde, a gente fica muito triste também. Porque, guardem isso para vocês, que às vezes não é quem define isso, às vezes é um juiz que está sentado lá. E cada juiz tem uma cabeça, cada juiz tem uma sentença, por mais que você tenha lá. Então, as decisões vêm do juiz. Se ele conhece alguém da causa, ou se ele conhece alguém, se ele tem proximidade com alguém, ele é mais sensível. Se ele nunca viu, não conhece nada, então ele vai ser mais duro, vai ser mais radical, e aí tem que se recorrer. E a nossa justiça, ela é morosa. Tem muitas associações que fazem. Às vezes o pessoal pede, como nós tivemos aqui de raquitismo, veio pessoas aqui e falaram, vocês não podem entrar com judicialização. Ok, nós não entramos com judicialização, mas compre o medicamento. Ponto. A gente evita uma série de situações, porque o tempo ele não pode passar. Eu vou usar a frase do Paulo, que é o pai do Pietro, que esteve aqui. E ele falou, o tempo do meu filho não é o tempo da tua espera no poder público. Se ele passar, se ele perder o tempo, ele vai sofrer consequências. E isso para mim me marcou muito quando o Paulo falou assim, eu levei isso pra gente, eu acho que a gente tem que divulgar isso mesmo, e a gente tem que recorrer, a gente tem que brigar. Porém, a gente só vai conseguir se a gente mostrar, se as pessoas souberem das nossas dificuldades, se souberem o quanto é difícil. Por isso essa troca de experiência. Para mim, por exemplo, agora o Tonon falando aqui na frente, ele falou assim, não estou trabalhando com meu filho. Ele já usou uma experiência que veio da Monique, que ele vai usar com o filho. E essas experiências que vocês vão contando aqui no dia a dia, são as experiências que vocês vão usar sempre. Troca de informação, troca de experiência para ter uma melhor qualidade de vida. E vamos ser unidos, independente da associação que vocês estejam ligados. Tanto que a gente fez questão de trazer a Xênia. Para nós é um prazer enorme ter a Xênia aqui. Ela tem a Associação Brasileira de Cistinose. Ela dá muito apoio, ela está na batalha já há muito tempo. Ela faz um trabalho de união com vocês, de divulgação, de estar presente, estar lá. Por isso que a Xênia está aqui. Por quê? Porque a gente tem que ter união de todas as entidades. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Em prol de quem? Em prol do paciente. Independente da associação, nós temos que ter foco no paciente. Quem é a pessoa mais importante? O paciente. Nós temos que trabalhar políticas públicas para quem? Para os pacientes. Tanto que a Xênia está aqui e eu a convido agora para ela contar a sua experiência como familiar. Né, contando toda a sua batalha como vó, brigando para ter uma qualidade de vida melhor para o neto. E, Xênia, a palavra é toda tua. E também agradecer de antemão pela tua presença aqui, de ter vindo de lá, de tão longe, deixar aquele sol para vir para o frio que está aqui em São Paulo. E agradecer também pela divulgação. De você trazer essas pessoas maravilhosas para estarem aqui presentes e a gente divulgar. Então, sempre lembrando, toda vez que a gente tiver o encontro de pacientes, há a importância de todos vocês estarem presentes, tá bom? Quer falar? Gente. Quer falar por aqui? Fala em pé, né? Fala em pé. Tá. Fala
falar em pé um pouquinho. Bom, gente, meu nome é Xênia, né? Eu vim a convite do Wesley, qual eu agradeço muito essa parceria, esse acreditar no meu trabalho de formiguinha, mas um trabalho que eu faço assim com todo amor, com toda dedicação. Em momento nenhum me cansa o que eu faço. Só que tem que ser uma coisa bem maior do que eu já faço. E encontrei uma pessoa inquieta, atenta a tudo, ativo, e vou me juntar a ele. Se ele quiser esta parceria, hein, Wesley? Estou fazendo um convite aqui a você. Tá feito. Viu? Eu aceito. Por quê? São Paulo não deixa de ser como é que chama? O centro, né? O centro de tudo. Eu não me considero desprivilegiada porque moro no Nordeste. Me desculpem, viu? Sou muito privilegiada, mas em termos disso aqui que a gente vive, para a gente é muito difícil lá. Muito difícil. No Ceará, nós temos somente 11 pacientes com cistinose. E todos vivem no interior do interior do interior. Dificuldade, aquelas coisas que a gente sabe do Nordeste, né? Então, esses encontros que vocês têm oportunidade aqui, nós não temos lá. Apesar da gente fazer esforço, tudo, mas a gente não conseguiu ainda fazer. Então, eu quero agradecer ao Wesley essa oportunidade de estar aqui junto de vocês. Mais uma vez, ouvindo os ensinamentos da doutora Maria Helena, né, que não deixa nunca de ser precioso. A gente sempre sai daqui, outra aula de cistinose, mas nunca é a mesma coisa, né? A gente sempre está aprendendo mais e mais. É uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso, né? E eu espero também essa parceria há muitos e muitos anos com ela. Ela ainda vai me ver no Instituto mais 4 anos, viu? Porque o Iago, que é o meu neto, está com 14 anos, e a preocupação vai vir depois, né? Aos 18 anos, a gente vai ficar largado por aí. Porque é sério, me preocupa muito, inclusive eu falo muito isso. A gente vai ficar desassistido, porque eu não conheço, posso até estar enganada, mas eu não conheço nenhum nefrologista que seja especialista em cistinose na fase adulta. Eu não conheço. Se alguém conhecer, eu gostaria já de começar, porque a gente tem uma assim, ajuda muito grande da doutora Maria Helena, a gente está sempre ali trocando e sendo cobrado, e cobrando também, né? Bom, mas, enfim, aí são 4 anos que a gente vai tentar ver, né, como é que vai ficar. Bom, então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência, né, como avó, como familiar, como cuidadora, a ter acesso à medicação. Não é diferente de todo mundo. A gente precisou chegar a extremos, né, que é ação na justiça, para conseguir dar vida aos nossos entes queridos. A nossa história começou em 2006, quando o Iago foi diagnosticado, né, levantado suspeita, daí, mais uma vez, aquilo que a doutora Maria Helena falou, de participação em congressos. A nefrologista dele, que a gente já vinha há quase 1 ano lá em Fortaleza, tentando ver o que ele tinha, porque todo mundo passou por essa fase, né, de diagnóstico, e todo mundo já sabe, não vem o caso. Quando teve uns resultados de uns exames lá, ela se lembrou que uma vez ela participou de um congresso de nefrologia, onde uma médica especialista numa doença rara, chamada cistinose nefropática, falou sobre aqueles sintomas. E se eu permitia que ela entrasse em contato com essa médica aqui em São Paulo. Aí, depois de 1 ano que você não consegue ter um diagnóstico, né, eu digo, não tem problema, doutora Cátia, pode falar com ela. E ela ligou para a doutora Maria Helena,
falou dos sintomas do meu neto, e a doutora Maria Helena disse assim, só tem um que fecha, que é o lâmpada de fenda, né? Fizemos e realmente o diagnóstico foi cistinose. Prontamente, ela ligou para a doutora Maria Helena, e a doutora Maria Helena traga para o instituto. Aqui a gente vê o que faz. Fechado o diagnóstico de cistinose. E agora, como é que a gente vai fazer? Na época, eu tive muita sorte, assim como outras pessoas também, o instituto ele tinha a cisteamina para distribuir entre os pacientes. Todo mês eu vinha do Ceará para São Paulo e eu recebia todos os medicamentos do Iago. Algumas vezes faltava um manipulável que eu fazia lá no Ceará. Foram 6 anos a gente recebendo cisteamina regularmente no Instituto da Criança, satisfazendo assim as famílias e a doutora Maria Helena, que vibrava com isso, porque era o único medicamento que existia, o chamado medicamento órfão, era o único medicamento que existia para dar qualidade de vida aos nossos filhos, aos nossos entes queridos e retardar a progressão da doença. Bom, foram 6 anos maravilhosos. Um belo dia, acontece o corte do cistagon. A doutora Maria Helena disse, nessas palavras ela falou, não sei como eu vou continuar o tratamento dos meus pacientes. Ela estava com uma cara, assim, de dar dó, porque o hospital suspendeu a dispensação da cisteamina. Você sai de lá, assim, sem chão. Porque, até então, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio de que você tinha que entrar na justiça para conseguir um medicamento. Nunca tinha ouvido falar nisso. Doutora Maria Helena conversa com o pessoal de uma associação e faz uma pequena reunião lá. Você lembra, doutora Maria Helena? O que é que a gente vai fazer da vida? Estava assim, fomos de metrô. Fomos de metrô da... de metrô, aquele monte de mãe, um monte de criança, já de noitinha, lembra, doutora Maria Helena? Atrás de alguém que salvasse a gente. Porque daí vinha a famigerada judicialização. Pode ninguém gostar desse nome, mas eu digo. Vinha aí. Fomos, cada um falou do seu problema, e documentos, e aquele negócio, tá, aquele coisa tudo, né? E o negócio foi andando, e eu não pude participar desse processo, porque eu não era de São Paulo. Não era de São Paulo, então eu não ia entrar. A associação me liga, muito pesarosa, aquele negócio todo, né? Eu digo, é assim, né? Então eu vou ter que me virar. Eu vou me deparar com uma coisa que eu nunca vivi. Gente, o Iago veio para mim numa fase que eu já tinha passado com filho, isso, aquilo. Eu sou avó, eu não sou mãe. Então, muita coisa eu queria viver diferentemente. Mas Deus manda as coisas bem bonitinho para cada um, com algum propósito, né? Então, eu me descobri uma nova pessoa, cheia de garra, de força, de coragem, de dizer umas coisas que antes eu não dizia porque eu não queria magoar. Mas eu vou abrir minha boca e vou atrás. Eu tenho direito, não tenho? Não é um direito meu? Então, eu vou. E assim nós fomos. O que é que acontece? Fomos a uma consulta genética, né? Falar com a geneticista, e fui atrás do consultório, e, de repente, eu vi, onde ela tinha o consultório, eu vi uma placa de uma outra coisa. Né? Posso falar no nome da associação? Lá? Pode, que todo mundo está aberto para poder falar. Não, vi um nome assim, ACDG. Eu digo, mas aqui não é um consultório médico, Associação Cearense de Doenças Genéticas. Era outra coisa. Eu digo, não, mas eu vou saber o que é. Me deparei no momento certo com a pessoa certa, advogado da associação. Aí aproveitei e fui explicar para ela o que tinha acontecido com a gente e que eu
não sabia para onde eu ia, porque eu estava há 6 anos recebendo o medicamento regularmente do Iago e foi cortado. O que é que eu ia fazer? Assim, outras pessoas também lá no Ceará foram orientadas a buscar ação, né, a ação judicial para entrar também nesse processo, para conseguir também medicamento. Até então, o Iago era o primeiro no Ceará, primeiro paciente no Ceará. E depois foi aparecendo, aparecendo. E todos entraram, através dessa associação, entraram na justiça. E, no caso, 8 meses, mais ou menos, depois, eu recebo a liminar do Iago, né? Foi o parecer positivo, que ele iria receber o medicamento. Aí nós ficamos muito eufóricos, né? Porque até então, até nesse período de 8 meses, o remédio acabou, a gente não sabia o que ia fazer, né? Foram surgindo algumas pessoas que... Eu vou falar nisso também, nem sei, né? Mas eu sou muito grata a determinadas pessoas por doação. Sou muito grata mesmo, ou constitucional ou inconstitucional, sei lá como é que dizem, mas sou muito grata porque nós passamos perrengue com o Iago, por conta do tratamento que sempre estava recomeçando. Porque se você para de dar o remédio, como a doutora Maria Helena diz, acumula tudo, e aí você é como se fosse um recomeço. Bom, enfim, ficamos esperando, né, a chegada desse medicamento, que prometeram que seria regular. Ele iria, a partir dali, levou para a perícia, ele fez uma perícia médica também, né? E a espera. Só que foi muito tempo para esse medicamento chegar. E a descontinuidade, não só a demora da primeira leva, mas a descontinuidade. Nós conseguimos, uma época, chegar a uma dose máxima até no medicamento, né? Uma dose legal. Mas, por conta disso, a gente teve que diminuir também a dose dele. Porque eu não tinha garantia do amanhã. Eu não tinha garantia que amanhã ele ia ter o medicamento, que iam mandar o medicamento. Bom, enfim. Temos a ação judicial até hoje. A última vez que o Iago recebeu o remédio foi em novembro do ano passado. Esse tempo todo a gente está sem, quer dizer, tem a medicação por outras vias, né? Mas não recebemos a medicação. Há uns 2 meses atrás, nós fomos à Secretaria de Saúde para saber, porque houve uma mudança na Anvisa, que é a que dá autorização da importação. Houve uma mudança com um relatório formal da Anvisa, que todo médico teria que preencher aquele mesmo lá, relatório. Um formulário, relatório, só que com comprovação da eficácia do medicamento através de literatura. O médico não só ia dizer a eficácia, não é, doutora Marília, mas provar, através de literatura, que aquele remédio era eficaz. E isso demandou muito tempo dos médicos para fazer um relatório, para preparar um relatório e enviar para a Secretaria de Saúde, né? Bom, fomos à Secretaria de Saúde e lá nós tivemos a explicação de que não é exatamente a Secretaria de Saúde dos estados que compra. É o Ministério da Saúde que faz a distribuição, distribui para a Secretaria de Saúde. Até hoje a gente não entende exatamente como é que o negócio funciona. Eu não vou mentir para vocês, eu não entendo. Porque quando você nós tivemos também que dar uma estudada, né, meio que de leve, nas políticas de saúde brasileira, para tentar entender como é que é esse processo, né? Porque se já é uma coisa ganha, se nós já temos o direito de receber, eles não podem deixar de entregar e dar continuidade ao tratamento, né? Mas, enfim, acontecem essas coisas. Aí, o que acontece? Deixa eu ver o que é que eu vou falar mais aqui para vocês.
Outra coisa também. A partir desse problema que houve, a gente criou um grupo de suporte à cistinose para que a gente se desse as mãos e a gente tivesse junto nos momentos em que a gente passasse por esses problemas, né? Isso aí também é relevante falar. Dentro dessa troca, dentro dessa, né, experiência, dentro dessas ideias que a gente tinha dentro do grupo, a gente ficava muito preocupado com o que vinha acontecendo. Teve uma época que foi muito forte óbito entre os pacientes de cistinose por conta de não estarem tomando medicamento. E isso foi um baque. Exatamente, foi um baque. Por conta de um medicamento que todo mundo já tinha entrado na ação do judicial e estava sendo descontinuado. Tive a oportunidade de ir 2 vezes na Anvisa, na sede da Anvisa, lá em Brasília. Tentar explicação, tentar contato, e a gente tinha que aguardar. Era isso que eles diziam, não, aguardem. Aguardem que a gente vai entrar em contato com vocês, que a gente vai ter alguma solução. Bom. Sim, a outra coisa também que vocês já falaram, que eu tinha colocado aqui, é em relação à atualização dos relatórios médicos. Nos é pedido a cada 3 meses que o médico faça um relatório atualizado, bem feito, bem, né, assim, estruturado, para que a Anvisa faça a importação, autorize a importação. A gente cumpre. Eu creio que todo mundo cumpre esse prazo. Mas a realidade não é a mesma da parte deles. Aí eu me pergunto, né? Alguém está falhando aí. Alguém está falhando. E, com certeza, as famílias, pelo bem-estar, pela qualidade de vida do ente querido, né, não vai, de jeito nenhum, deixar passar isso, não. Eles falham. Outra coisa também que diz respeito aos transplantados, que agora nós temos os nossos filhos com cistinose transplantados, nós temos 2 tratamentos para cuidar, sérios, é a cistinose e o transplante. A cisteamina e os imunossupressores, que também é um outro problema, os imunossupressores. Foram 3 meses que nós passamos lá no Ceará sem receber os imunossupressores. Sabe como é que a gente vivia? Porque para os internos, né, as pessoas que estavam internadas lá no hospital, sempre tem. E eles quebravam o galho toda semana, davam para os pacientes que não estavam internados, esperando a decisão lá de não sei quem, entregar os imunossupressores. Você sabe o que é ter uma pessoa ao seu lado, transplantada, precisando tomar imunossupressor? É pior do que o Cistagon, gente. É pior do que o Procisbe. Pois é, acontece isso também, né? Uma coisa que nós temos direito. Então, eu estava morrendo de vontade de falar isso também. Eu achei que seria, já que a gente tem essa oportunidade aqui de trocar ideias, de estar junto, de falar também sobre isso. E eu faço parte de um grupo de transplantados, e eu via muita gente aqui de São Paulo também reclamando da mesma coisa. Em Minas também? Pois é. Então, outro problema. Bom, aí agora eu queria ler 2 depoimentos aqui do Daniel e da Dolores sobre a experiência deles também nessa luta, né,
pela cisteamina. E depois, se eles quiserem se colocar, bom, a da Dolores é mãe do André, né, que foi transplantado em 97, e do Henrique em 95. E ela nos passou o seguinte: em março de 2013, nosso advogado entrou com processo pleiteando tratamento para os dois, né, que na época já estavam com 29 e 26 anos de idade, respectivamente. A liminar foi concedida e, em outubro do mesmo ano, foi fornecido o medicamento para o André, sendo que Henrique começou a receber em fevereiro de 2014. Acontece que os dois começaram a apresentar intolerância ao medicamento com distúrbios gástricos, causando muitos transtornos e incômodos que só foram aumentando com o tempo. Nesse meio tempo, surgiu no mercado externo outro medicamento considerado mais eficaz e de ação prolongada, e o médico assistente, então, sugeriu fazer a troca, para preservar a qualidade de vida dos pacientes, possibilitando a eles uma vida produtiva e normal. Eficácia nós sabemos que tem. E quem faz também a dispensação sabe que tem eficácia, e como a gente depende do medicamento para ter essa vida normal e produtiva. Através da AFAG, entramos com processo contra a União, solicitando a troca. E, em outubro de 2015, Henrique foi fazer a perícia em Brasília, conforme solicitado. Porque ainda tem isso, né? Tem a tal da perícia, que tem que comprovar que realmente você está doente e precisa, tem uma síndrome, tem uma doença rara, e precisa daquele medicamento. Então, quer dizer, não só o relatório médico é válido, mas a perícia... E é feita... Lá no Ceará, a perícia é feita por um médico da União. Um médico da União, não é qualquer médico que faz a perícia, não. Não é especialista da área, é médico do Ministério. Né, O Iago já foi 2 vezes para essa perícia. A comprovação de que ele precisa da cisteamina, a comprovação de que ele tem a cistinose, tem que ser revista isso. Né? André fez nova perícia em Curitiba e teve liminar concedida favorável em maio de 2008, para fornecimento de um lote para 5 meses de tratamento. Lote que recebeu em outubro de 2018. Olha só as distâncias. No mesmo ano, pois é, mas de qualquer maneira, né, de maio, é uma distância bem legal. Em 19 de agosto de 2019, recebemos ligação do Ministério da Saúde de Brasília, dizendo que a liminar foi cancelada e que o medicamento, porventura, ainda em poder do paciente, deveria ser recolhido por ordem da juíza. O medicamento foi para 5 meses e acabou em março de 2019. E ainda tem isso, a gente não recebe o medicamento para 1 ano, não. A gente recebe, quando recebe, depois de muito tempo esperando, vem para 2, 3 meses, às vezes vem para 1 mês só. Henrique continua recebendo da Secretaria de Saúde do Paraná o medicamento ao qual apresenta intolerância, motivo pelo qual não consegue tomar a dose recomendada para o controle da doença. A dose é aquela, tem que ser tomada aquela. Se for tomar menos, doutora Maria Helena que possa dizer isso, né, doutora Maria Helena? Enfim. Mesmo assim, sem o tratamento ao qual tem direito como cidadão brasileiro, com as dificuldades de mobilidade que a cistinose lhe impõe, ele trabalha. Gente, o que me deixou mais forte foi isso aqui. E paga impostos. Bom, esse foi o depoimento da Dolores. Depois a gente vai trocar, Dolores. Eu gostaria de ler agora
O do Daniel. Só um segundinho. Daniel, o nosso web designer. Sou o Daniel de São Paulo, tenho 20 anos, fui diagnosticado com cistinose no Instituto da Criança por volta de pouco depois de 1 ano de idade e logo no início do tratamento foi apresentado e prescrito a tomar Cistagon continuamente. Mas, até que no ano de 2011, houve edições na Lei Federal sobre registro de medicamentos pela Anvisa. Isto influenciou diretamente no meu tratamento, pois o Cistagon, tempos depois, teve seu pedido de registro negado no Brasil. Logo após a suspensão de prescrição e ter ficado sem tomar o Cistagon por 3 meses, minha família procurou um advogado para recorrer à justiça. Aí, gente, é desespero mesmo, a gente recorre mesmo. Recorre mesmo, tem que fazer alguma coisa. Todo mundo passa por isso e todo mundo vai atrás mesmo, atrás dos seus direitos. Procurou um advogado para recorrer à justiça a fim de receber o medicamento novamente pelo hospital. O hospital, como eu já falei, né, há uns 6 anos atrás, ele deixou de comprar esse medicamento. Eu nunca fui atrás de saber por quê, né, doutora Maria Helena? O motivo. Era isso que eu queria. A doutora Maria Helena vai Dá uma explicação. Porque, inclusive, nem prescrever mais podia, né? O problema todo é que, antigamente, quando a gente começou, nessa ocasião, que a gente conseguiu que o Hospital das Clínicas fornecesse essa medicação, foi uma coisa meio desavisada. O número de pacientes era muito menor. Quando eu entrei no Instituto da Criança, tinham 4 ou 5 casos suspeitos, e a gente começou a trazer os primeiros casos que foram recebendo a medicação específica por volta de 1994, 95, é coisa antiga, né? E eram poucos pacientes. E não me pergunte como, mas a gente conseguiu colocar o nome do remédio no bulário do HC. Então, ele virou um remédio que era dispensado normalmente. Nessa época, foi uma época que teve o plano real, que o dólar ficou mais baixo, então não teve muitas dificuldades. Acontece que o número de pacientes foi aumentando, as coisas no país foram ficando mais difíceis, até que chegou um momento que revisaram as medicações que o HC fornece e foi retirado, porque esse medicamento não é aprovado na Anvisa. E um hospital público não pode dispensar para os seus pacientes um medicamento que não é registrado na Anvisa. Foi essa a lei que foi colocada. E o governo colocou mais um adendo. Os hospitais públicos não podem permitir que os seus funcionários médicos prescrevam um medicamento que não é registrado na Anvisa. Então, este medicamento não pode ser disponibilizado na esfera do SUS. Existe uma cartilha do funcionário público. Nessa cartilha do funcionário público, a gente não pode fazer, dentro da instituição, ir contra a instituição, nós funcionários, porque se a gente é funcionário é porque a gente está de acordo de trabalhar naquele lugar. Então, existe uma necessidade de seguir essa cartilha. E a cartilha diz que nós, funcionários públicos, não podemos prescrever um medicamento na esfera do SUS que não seja registrado na Anvisa e que não esteja no bulário do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas ele fornece medicação, que é uma coisa que nenhum outro hospital, eu acho que é como o Hospital das Clínicas, né? Eu já trabalhei em outros lugares, acho que não existe isso. Então, é uma bênção, tá? É uma bênção imensa, né?
O problema é que chegou uma situação que saturou o hospital. E o hospital não aceita mais novos pacientes, porque não está dando conta de cuidar dos pacientes que tem. E se estamos todos naquele local cuidando dos pacientes do jeito que a gente consegue, porque quem vai lá sabe como é a situação, né? São 3 salas para atender não sei quantos pacientes que tomam, todos tomam de 7 a 10 medicamentos, a farmácia fecha, tem horário. Então, tudo isso é um esforço de todas as pessoas. Mas, assim, o que aconteceu foi a situação do país. O medicamento não é registrado e a situação do país foi piorando. Então, o valor do medicamento foi aumentando e a gente fez o alerta à doença. Era um processo natural que acontecesse o que aconteceu. De 3, 4 pacientes, a gente passou a ter, eu não sei, acho que passaram mais de 100 pacientes, talvez, lá no Instituto da Criança, ou até mais do que isso, né? Durante todos os anos que eu estou lá. Então, uma das coisas é isso, é bem complicado, né? E aí agora não tem mais, né? E agora nós estamos com um problema que até era interessante ter chamado alguém para discutir isso, porque as indústrias farmacêuticas elas estão, de uma forma geral, procurando registrar as medicações. E quando saiu esse negócio agora do STF, foi uma coisa que eu fiquei muito assustada, porque eu pensei nos pacientes com cistinose e falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Né? Porque ficou mais difícil ainda. Eu já aproveito que o Eduardo está aqui, representante do deputado Rafa Zimbaldi, leve a ele toda essa nossa necessidade, todo esse nosso desespero como pacientes de ter a medicação. E precisamos que os nossos legisladores trabalhem em prol da causa. Então já leve desde já a nossa solicitação ao deputado Rafa Zimbaldi para que ele realmente entre de frente com essa solicitação de todos os pacientes, de todos os portadores de doenças raras. Não só hoje de cistinose nós estamos aqui, mas de todos os outros pacientes também. Que é uma necessidade, há uma demanda grande, uma demanda reprimida. E nós precisamos que as legislações sejam colocadas em práticas e que sejam desenvolvidas. Desde já a gente dá um grande abraço ao nosso deputado, que eu sei que ele nos ajuda muito e é sensível à causa, mas esse coro tem que ser levado para ele, que ele possa entender também, tá bom? Obrigado. Bom, só continuando aqui o depoimento do Daniel, minha família procurou um advogado para recorrer à justiça a fim de receber o medicamento novamente pelo hospital. Fomos orientados a abrir uma ação judicial e, após 4 meses, foi marcada a audiência com o juiz e foi cedido o mandato para que eu voltasse a receber o Cistagon normalmente. Agora, normalmente, entre aspas, porque a lei, né, exige que seja normalmente, mas a descontinuidade acho que acontece com todo mundo, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Minha colinha. Bom, aí, no mais, é agradecer mais uma vez aí ao Wesley a oportunidade de estar aqui. Foi muito rico o que eu ouvi aqui hoje à tarde, a troca e as informações, e conhecer as pessoas e estar junto daquelas que eu já conheço, né? Saber que eu faço parte da família Cistinose me enche assim, de muito orgulho de saber que eu tenho essas mães guerreiras todas ao lado, né? A Monique falando aqui da história dela, e eu me reporto à história de todas. É um pouquinho, né? O Rafael falando também. Então, passa o filme na cabeça da gente e a gente vê que só muda os personagens, que a história é a mesma, né? E é isso, né? Então, graças a Deus, eu faço parte da família Cistinose.
Espero que a gente continue ainda, né, algum tempo com esse nosso grupo e quero comunicar também, né? Muito tempo. Muito algum tempo, tempo, né? vai continuar. E quero comunicar também que a associação está aí para vocês. Ela nasceu de um sonho, né? Um sonho grande, porque até então eu tinha necessidade de uma associação me fazer assim formal perante sei lá, os órgãos aí federais, né, estaduais. Era necessário essa formalização e que sou muito feliz por saber que eu posso contar com pessoas ativas, pessoas que estão aí na luta também, independente. O Wesley me disse uma coisa aqui no começo que eu fiquei assim, eu digo, pois é, né? Só pode ser uma missão mesmo enviada, porque ele não tem, se você for pensar bem, ele não tem motivo de estar aqui, ele não tem ninguém com doença rara, né, Wesley? Né? Mas ele tem um coração do tamanho, é maior do que ele, o coração dele, né? Então ele se empenhou. Eu fiquei muito feliz também de ter tido esse contato com ele, de saber que agora, daqui para frente, a gente vai dar as mãos e vai lutar, né? E, bom, e é isso aí. Agora eu acho que a gente pode abrir um espacinho, né, para as pessoas discutirem um pouco sobre essa, para falar sobre essa nossa luta de medicamento. Quem quiser, está aberto. Pode vir aqui na frente. Seu nome, sua localidade também. Gente, eu não poderia deixar de falar. Primeiro que eu falo demais, mas eu vou falar pouquinho, tá? Vou ser rápida. Eu vim de Minas Gerais, sou mãe do Everton, tá? Na verdade, o que acontece? Aqui todo mundo contou a história das crianças pequenas. Eu preciso contar a história de uma criança grande, certo? Então, por isso que eu quis falar. Essa luta que a Monique está passando, o Rafael está passando, isso tudo eu também já passei. Isso tudo eu já sofri um pouquinho mais. Primeiro que a minha luta começou numa época muito diferente de hoje. Quando a minha luta começou, nem celular a gente tinha. Então, era difícil. Conseguir falar com a doutora Maria Helena era um pouquinho mais difícil. Ela não tinha WhatsApp, tá? Não tinha e-mail, não tinha celular, era tudo muito mais difícil. Tá? E meu filho foi o quinto a consultar aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, foi em 1998 que ele começou o tratamento. Aliás, 96. Em 98, ele ficou quase que um ano internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu não sei se vocês viram, a última coisa que a doutora Maria Helena mostrou foi um paciente com a mãozinha assim, com o pezinho torto, numa crise de tetania. O meu filho teve essa crise em 1998, e para ele conseguir sair do hospital depois da crise, ele saiu tomando 64 comprimidos por dia. Isso fora solução fosfatada e solução de Eisenberg, aí eu me lembro que a fosfatada era 6 litros por mês. Então, era assim, era uma absurda quantidade de medicamento que ele tomava por dia. Mas, acima de tudo isso, existe um Deus lá em cima que a gente tem que ter fé, ter força, porque cada dia no paciente de cistinose é uma luta diferente. Então, antes a luta era para conseguir fazer ele tomar o remédio. Depois, o sofrimento meu, quando ele começou a tomar o GH, que tinha que aplicar uma injeção por dia, todo dia. Eu aplicava nele injeção, ele dormindo, e eu chorando e aplicando injeção nele. Então, tem essa luta do GH também, que a doutora deve lembrar. Porque, assim, apesar dessas crianças não ter raquitismo, eles têm um raquitismo secundário da doença. Então, alguns casos têm que tomar o GH, senão eles não vão crescer. Então, tem isso também. Depois vem a parte da diálise, que quando perde o rim, aí você, na diálise, você tem que se dedicar quase que 24 horas por dia.
Porque você faz diálise, às vezes, igual lá em Minas, eu não sei se aqui em São Paulo, acho que tem máquina hoje para fazer diálise. Mas quando meu filho fez, era diálise manual. Eu fazia diálise nele 6 vezes por dia. Então, você tem uma pessoa em casa que você faz diálise 6 vezes o dia, você ainda tem que trabalhar fora, ainda tem que cuidar da casa e cuidar de marido. Então, assim, dá 1h da manhã, você está morta. Porque não tem mais estrutura física, psicológica para mexer. E já ocorreu uma vez, eu nunca esqueci, ocorreu com meu filho, ele tinha que colocar na diálise 1,2 litro, 1.200 ml. Eu cochilei em pé, fazendo a diálise nele, eu cochilei em pé. Quando eu vi, tinha entrado 2 litros. Eu fiquei louca. 2h da manhã, eu terminando a diálise dele, que eu dormia quase que 1 hora em pé. Então, isso pode ocorrer com qualquer um de nós. E essas são cenas, são coisas que eu passei ao longo da vida, e que, infelizmente, alguns vão passar sim. Tá? Mas a gente tem que ter força, tem que ter garra para conseguir. Por quê? Porque depois vem a recompensa. Depois que passa o transplante, aí já é uma vida nova. Aí você, claro, que continua com a medicação, diminui muito, tá? Igual o Everton, ele tomava 64 comprimidos, mais um monte de medicamento líquido. Hoje ele toma 24 comprimidos por dia, contando o tratamento da cistinose e o tratamento com os imunossupressores. Então, diminuiu muito. E hoje ele leva uma vida normal, estuda, tá? Mora fora porque ele não conseguiu passar no vestibular em Minas Gerais, passou em Mossoró, vizinho da Xene ali, mora em Mossoró, mora sozinho, mas leva uma vida normal. Então, assim, por mais que a gente sofra nesse início, principalmente no início, que quando é criança a gente sofre mais. E a mãe sofre demais. A médica até chora, porque a médica também sofre. A médica chora, mas a gente vai ter a recompensa. Então, essa é a parte boa. Tá? Então, até agora, eu espero assim, não ter mais problemas graves com meu filho, igual eu tive antes. Mas a gente tem que agradecer a Deus, e eu quero que vocês, que têm filhos pequenos, que tenham muita fé, porque vai dar certo, tá? E não tem que pensar assim, ai, meu filho vai morrer, fulano morreu, meu filho vai morrer. Gente, eu também ficava com essa neura, mas a gente não tem que pensar assim. A gente tem que se espelhar nos que estão bem hoje, tá? Para a gente conseguir sobreviver, conseguir passar as etapas, porque são etapas difíceis, mas é muito gratificante a gente saber chegar lá no fim e falar, graças a Deus, tratei, meu filho está bem. Entendeu? Muito obrigada a todos. Obrigado por eu ter vindo, tá? Chega, final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, meu nome é Maria de Lourdes, sou a mãe do Daniel, meu tesourinho. Então, ó, eu tive 3 filhos. A primeira faleceu, teve a segunda, e agora não vou, e agora eu tenho ele. Mas a Marilda falou tudo ali, né? O que ela falou, que a Xênia falou, o que ele falou aqui também. Gente, não se assuste, é só ter fé, tá? Os seus filhos, ó, o Daniel não passou tanto que o filho da Marilda passou. O meu Daniel, que todo problema que ele teve, não tive tanto assim desespero. É que eu tenho muita fé, muita, muita, muita. E a minha história é muito bonita e é muito longa e não vai dar para contar hoje. Eu já falei com ele, Já. E só isso que eu tenho que falar. Mas é muito bonita. O seu menino tem 3 anos, eu estava vendo ali. Aí eu até falei para o Daniel, ele está começando agora. Mas não se assuste. A mãe ali também não se assuste. Tá bom? Não se assuste, viu, gente? É assim mesmo. É só a gente ter fé. Eles vão chorar, eles vão vomitar. Eu não quero. Aí vocês... Não, depois eu dou. Aí ele vai. Entendeu, gente? Tá? Tchau, tchau.
Muito obrigado, Maria. Olha, para a gente poder encerrar, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez ao nosso deputado Rafa Zimbaldi, que cedeu todo esse espaço aqui, que conseguiu para que a gente pudesse fazer essa reunião. Vamos levar essas reuniões para outros estados também, movimentar mais pessoas para que estejam presentes aqui e fazer essa união. Para nós é importante, tá? Agradecer imensamente aqui a doutora Maria Helena Weibest por estar presente aqui, se dedicar, e obrigado por a gente fazer a palestra e se dedicar muito à causa. Também a Monique, pela palestra, parabéns. Ela que falou assim para mim, mas eu estou receosa. E falou e se desenvolveu. É a primeira, eu acho que vocês têm que se desenvolver mesmo para poder falar e contar essas histórias. É importante. Ao Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A Xênia, que veio lá daquele calorzão maravilhoso, aquela terra maravilhosa, para cá, para estar aqui neste momento junto com a gente. Eu acho que é fantástico. Vocês receberam uma pastinha, tem diversos materiais aqui, tá? Tá falando material sobre cistinose, tem um material falando sobre raquitismo, tem um material falando sobre Duchenne. Porque que todo evento que nós fazemos, nós colocamos outras doenças também. Por quê? Porque a gente tem que divulgar, fazer uma união de todos os portadores de doenças, para que vocês entendam também o sofrimento das outras famílias que também têm outro tipo de doença. E a Xênia fez questão, ela produziu para nós lá um material maravilhoso, né? Como é que é um cordel, né? É um cordel. Ela desenvolveu da Sali Lacerda, cistinose. O que é isso, né? Da professora Sali Lacerda, lá da Faculdade de Medicina. Se vocês me permitirem, eu vou ler rapidinho aqui para que vocês possam visualizar, que eu li e achei maravilhoso, né? Existe uma doença que nunca imaginei. Então meu filho nasceu. E de nada suspeitei que havia algo de errado, que tinha algo alterado no meu pequenino rei. Lá por volta dos 6 meses, alguma coisa mudou. Ele vivia com sede, mesmo sem fazer calor, passava o dia urinando, enquanto eu ficava trocando a fralda que encharcou. De vez em quando uma febre, tinha vez que vomitava, nada de estranho tinha comido, e eu ainda amamentava. Decidi ir ao doutor. Um monte de exame passou e que eu fiquei impressionada. Veio logo o resultado. O acúmulo da cistina dentro de cada célula. Um bocado dessa inquilina, uma molécula normal, mas tudo de mais mal fazia. Envenena e contamina. A cistamina é um aminoácido que existe normalmente, circulando no organismo, formando os componentes, mas quando se acumula, altera as estruturas e muda o corpo da gente. O problema, nesse caso, é a falta do receptor. Tipo um porteiro da célula, faz o serviço de controlador. Neste caso, é uma menina que se chama cistinosina. Assim o doutor me explicou. Vou resumir o assunto para você entender. A porteira estando fechada, os bodes não podem correr. Vai nascendo uns cabritim, ficando empressadinho, até o curral romper. Agora você imagine isso no organismo. Um mói de cistina junto, alterando o mecanismo, começando pelo rim, vai dando nele um fim. Sem remorso, só cinismo. Ataca primeiro os rins, olho, boca e garganta. Dá uma sede medonha, depois a urina é tanta, causa desidratação. O menino não cresce não, aí todo mundo se espanta. Foi quando caiu a ficha, me deu uma tremedeira, eu desabei a chorar, botei a culpa na porteira. Mas o doutor me acalmou, e então me explicou que a genética é a traiçoeira. A cistinose é uma doença que passa, que a pessoa nasce com ela, vem pregada em cada gene. E ninguém se livra dela, pois com um gene alterado, o corpo desregulado precisa de muita cautela. Depois de descobrir a doença, o importante é tratar. A cistinose é rara e mata se não cuidar. Mas fiz tudo direitinho.
O meu filho tá sadim. Agora, sadim. Agora é só continuar. Tem que aprender cearês aqui, né? Ele já está com 8 anos, toma os medicamentos. Passou por muito doutor, fizeram um planejamento. Em breve será transplantado. Com um rim novo e zerado. Será só contentamento. E assim, seguimos em frente. Com todo mundo ajudando. O grupo de suporte Assistinose apoiando. As crianças do Nordeste. E os cabinha virando na peste. Vão guerreiro caminhando. Aí vem mais um grupo surgindo. Agora o ABC. Associação Brasileira para ajudar você que tem cistinose na família e que agora compartilha esse tempo para crescer. Por mais qualidade de vida, por menos internação, vamos todos juntos juntar, agora somos uma nação. Guerreiros e vencedores, apagando nossas dores pelo nosso campeão. Gente, a doutora Sali, ela é dentista e cordelista das boas lá do Ceará. O cordel faz parte da nossa cultura. E ela criou, lá na Faculdade de Medicina, onde ela ensina, ela criou um grupo, né, de alunos e trabalha outras doenças também através da literatura de cordel. Se vocês entrarem no YouTube, tem aí o nome dela, ela faz sobre outras doenças também. É um trabalho muito legal. E ela se fez para a gente para marcar o dia 25 de abril, né, que ia ser o lançamento, mas não deu para ser, que é o dia da cistinose. Viu? Então, é um presente aí para vocês. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao deputado Rafa Zimbod, a todos vocês que estiveram aqui presentes, familiares que se dispuseram a vir de longe a estar aqui para a gente poder fazer essa troca de informação. Quero agradecer mais uma vez as meninas do Instituto Amor e Carinho que sempre me ajudam, estão presentes, hoje vieram aqui para poder nos ajudar e fazer esse trabalho. Maria Helena, beijo no seu coração, obrigado por todo o carinho e por sempre estar junto. Eduardo, leva o nosso abraço ao deputado. Parabéns e até o próximo encontro. Valeu. Vamos fazer uma foto aqui na frente.